Fala pessoal, tudo beleza? Tudo em ordem? Bem-vindo a mais um vídeo conosco aqui no canal Fim dos Tempos. E nós vamos dar a continuidade do assunto que nós estávamos falando sobre o arrebatamento. Hoje é escatologia pura. Eu desde já deixo você informado que, quando falamos do futuro, não existe autoridade no mundo que possa definir como será. Nós entendemos a escatologia, entendemos o Apocalipse, através de profecias, através do Apocalipse, de assuntos relacionados às coisas do porvir. E não há ninguém que possa mensurar o futuro com exatidão. Então, o que nós entendemos, através da interpretação do Apocalipse, a linha que eu entendo que é a mais coerência, é a linha pré-milenista. Eu já tentei, durante mais de 20 anos de estudo, ser pós-milenista, ser midi-tribulacionista, e tentei de todas as formas absorver essas linhas interpretativas diferentes e ver como o meu pensamento se encaixaria nelas, e não teve jeito. Não teve jeito. Eu tive que realmente me tornar pré-milenista, e essa é a forma que eu entendo o Apocalipse. Durante anos de estudo, pós-graduação, análises através do grego, do hebraico, é isso que eu entendo. Então, pessoal, eu já deixo alerta para você. Se você é pós, simplesmente ou você fecha o vídeo ou você continua a assistir. Se você discordar, cara, eu lamento, mas não vou te chamar de herege, até porque se alguém te chamar alguém de herege por interpretar o Apocalipse diferente de A ou B, simplesmente, cara, essa pessoa não entende escatologia, essa pessoa não entende teologia, e eu acho que herege é ela. Se falar que é heresia interpretar diferente da linha pós, esse cara é pós-milenista, ele é um herege. Esse cara é pré-milenista, ele é um herege. Gente, isso é errado. São pessoas que não têm vivência teológica, são meninos no entendimento, entendeu? Então, desde já eu peço a você coerência, inteligência. Não é porque no Brasil nós somos considerados o povo que tem aí o penúltimo menor QI, mas a inteligência individual, a sabedoria pede-se a Deus. Já diz lá Tiago. Então peço a você que agora entenda isso, tenha coerência nos comentários, respeite os colegas, e pessoas mal educadas são simplesmente banidas, extirpadas daqui. Vamos ignorar imbecis que chegam fazendo esse tipo de coisa, banir. E cara, tenha principalmente na cabeça uma coisa: use o cérebro. Vai ser assim? Não, não vai. Não vai. Vai ser como Deus quer. Nós entendemos, absorvemos uma linha interpretativa e cremos nela. Não é heresia ser pós, não é heresia ser pré, não é heresia ser mid, até porque é um assunto vindouro. Então Deus não vai te julgar, te mandar para o inferno porque você acredita de forma diferente do outro, ou até mesmo de como será. Mas eu vou mostrar para você porque a linha pré-milenista tem mais coerência. Eu vou te entregar só um pouquinho do que tem no seminário Mistério do Apocalipse. Você já vai ver que é um assunto muito profundo que você certamente não vai ver em outro vídeo aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Então já dá essa força pra gente aí, clique em curtir, segue a gente. Nosso canal não é baseado só em escatologia, falamos sobre assuntos de todo tipo relacionado à nova ordem mundial, relacionado à geopolítica, relacionado a profecias, relacionado à Bíblia, todos os assuntos que eu costumo dizer compõem o compêndio do desperto. Então hoje você nos comentários vai ver quem é desperto e quem não é. Porque a pessoa que fala com exatidão sobre o futuro, ela tem a síndrome de Deus. Você claramente vai ver que ela não é uma pessoa desperta, não é uma pessoa inteligente, não é uma pessoa coerente, é uma pessoa que não sei o que ela é, entendeu, pessoal? Não fomos no futuro, não sou Deus, mas eu vou mostrar porque eu sou pré-milenista, beleza? Nós vamos começar falando sobre a questão do princípio de dores, Mateus capítulo 24, versículo 8, que diz: mas todas essas coisas são princípio de dores. Então, o princípio de dores é o período que antecede a grande tribulação. Beleza? Até aqui, então, tudo beleza? A palavra princípio em Mateus capítulo 24, versículo 8, eu vou explicar aqui, vou fazer uma exegese dela. Em grego significa arkai, que é começo ou origem. A palavra dores significa oden,
que é dores de parto, angústia incalculável. Pessoal, esse período vai ser terrível, angustiante. A igreja vai passar por uma perseguição muito grande, mas ainda não será a grande perseguição da grande tribulação. Nós vamos ver isso aqui dentro desse contexto. Eu vou falar sobre algumas questões aqui que o pós-milenismo coloca como não resolvido pelo pré-milenismo. A primeira é: não existe nenhum evento que divida o princípio de dores e o início do Apocalipse. Nós vamos ver isso aqui mais na frente. A ressurreição dos mortos em Tessalonicenses capítulo 4 é no final do Apocalipse. Não existe arrebatamento secreto, baseado em Mateus capítulo 24, versículo 30. A grande perseguição aos cristãos começa no princípio de dores. As bodas do Cordeiro no final da tribulação é a prova de que não terá um arrebatamento secreto. Beleza. As 7 dispensações comprovam a falha doutrinária do pós-milenismo. Isso eu vou mostrar aqui para vocês. Pós-milenistas afirmam que o Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, comprova que a igreja passará pela tribulação. Então nós vamos explicar tudo isso aqui. Então passamos aqui pelo princípio de dores, nós já estamos adentrando ao final, à beira da grande tribulação. Então vamos aqui para a primeira questão, a ressurreição dos mortos em Tessalonicenses capítulo 4, no final do Apocalipse. Eu vou pular a primeira, vou deixar a primeira mais para frente. Então vamos lá. Nós falamos sobre isso no vídeo anterior, mas eu vou frisar novamente aqui. Então, se a ressurreição dos mortos em Tessalonicenses 4 no final do Apocalipse, vamos ver. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 a 17. Então, o pós-milenismo diz que isso aqui é no final da grande tribulação. Vamos novamente analisar a exegese. De vinda precederemos, dormem, descerá, morreram e arrebatados, para a gente poder aprofundar nisso aqui. Então, vinda é parousia, que quer dizer presença, vinda, chegada, advento, é relacionado à segunda vinda, parousia. E precederemos é phthano, que é vir antes, preceder, antecipar, é uma vinda antecipada. Dormir é coimal, fazer dormir, morrer. Descerá é catabaino, que é descer, vir para baixo. Seres celestiais descendo à terra, como se fosse vindo aqui embaixo, buscando algo e subindo de novo. O catabaino ele traz esse sentido. Na verdade, seres celestiais não quer dizer que são vários. Obviamente, no arrebatamento seria um só, que é Cristo. Mortos é necros, que é falecido, alguém que está com a alma no céu ou lá naquele lugar. Inanimado. Necros é uma palavra primária de nekos, que significa cadáver. Arrebatados, no outro vídeo nós falamos, é arpazo. Levar à força, pegar, raptar, reivindicar para si mesmo ansiosamente. Tem alguns teólogos que dizem que ali é roubar. Pessoal, isso é meio complicado, eu já expliquei sobre a embolação das duas formas de interpretação do hebraico antigo com grego. Inclusive aqui é o grego koiné, né? Se eu falei hebraico, me desculpe, é o hábito de tanto ver o hebraico. Essa exegese aqui, ela foi feita através do grego koiné. Então, vinda, precederemos, dormir, descerá, mortos e arrebatados. Então, essa é a exegese de 1 Tessalonicenses, capítulo 15, versículo 17. Então, pessoal, por que esse versículo ele não tem nada a ver com o final do Apocalipse? Expliquei isso no outro vídeo, vamos novamente. Pessoal, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Jesus, não precederemos os que dormem. Nós não vamos ser arrebatados antes daqueles que já partiram, que aceitaram Jesus e partiram. Esses serão ressuscitados primeiro. E nós vamos ser
arrebatados e encontraremos com eles nos ares. É isso que o versículo está dizendo, é isso que Paulo falou à igreja de Tessalônica. Então, olha só, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que partiram, vou usar essa palavra ao invés dessa aqui, a plataforma não gosta, em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, o harpazo, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pessoal, se a gente for ver a questão aqui do Apocalipse, como será a vinda? Olha aqui. Zacarias capítulo 14, versículo 2 ao 4. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, a grande guerra mundial. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Bem, essa é a vinda no final da grande tribulação. E eu pergunto para você, essa vinda tem a ver com essa aqui, ó, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17, sobre as nuvens, de uma forma secreta, com harpazo? Pensa aí. Tem a ver ou não tem? Obviamente que não. Beleza? É óbvio que não. Fizemos a exegese aqui, mostramos para você, já falamos sobre o harpazo, o arrebatamento e tudo. Uma outra questão do pós-milenismo que eles falam bastante é que ninguém sabe o dia nem a hora e tal, que isso não existe, que não tem arrebatamento secreto. E isso é baseado em Mateus capítulo 24, versículo 30. Então vamos ler aqui Mateus 24, versículo 30 rapidinho. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Mas aqui não tem nada a ver com Tessalonicenses. Tessalonicenses está falando de uma vida um pouco diferente de Mateus capítulo 24, versículo 30. Isso é fácil, através da exegese, você ver. Mas a questão aqui é o seguinte, vamos ver agora aqui o que diz Mateus 25, 13, para comprovar aqui que o pós-milenismo ele está enganado nesse contexto de que não existe um arrebatamento secreto. Beleza. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus capítulo 25, versículo 13. Então vamos lá. Sabeis significa eido, que é perceber com os olhos, perceber por algum dos sentidos, notar, discernir e descobrir. Então vigiai, pois, porque não sabeis. Vocês não vão perceber com os olhos, não vão perceber por algum dos sentidos, não vão notar, discernir ou descobrir. Isso é o que está dizendo o original no grego koiné. Eu não tenho como questionar as línguas originais, está entendendo? E depois dia é heimera, que é dia natural. Hora aqui é hora, em grego koiné. É a hora das estações do ano, referente à primavera, verão, outono e inverno. Então não sabeis em qual estação o Filho do Homem há de vir. Então, pessoal, se não existe arrebatamento secreto, Mateus capítulo 25, versículo 13 é o quê? A palavra sabeis é eido, está falando de perceber com os olhos, perceber por algum dos sentidos, notar, discernir e descobrir. Porque não sabeis, não vão perceber com os olhos, não vão ver. Está falando de uma vinda diferente da vinda do final do Apocalipse, aonde todo o mundo verá Jesus descer sobre o Monte das Oliveiras. Ponto, pessoal. Eu não tenho como questionar as línguas originais. Vamos pular para a próxima. Eles falam o seguinte, Mateus 24, versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então os caras pegam isso aqui e eles falam o seguinte, gente, isso aqui
vai acontecer dentro do princípio de dores e tal. Isso nós já estamos vivendo isso. A perseguição já está acontecendo, porque a gente vê pessoas, em países muçulmanos e tal, em países que o evangelho não é muito bem-vindo, isso já está acontecendo, pessoal. Essa perseguição aqui será global, não será em áreas específicas isoladas, será global, em todo o sistema da grande tribulação. Então, o grande erro do pós-milenismo é esquecer o que diz o versículo anterior a Mateus 24, versículo 9, versículo 8. Então, vamos dar uma olhada aqui, Mateus capítulo 24, versículo 8, responde a Mateus capítulo 24, versículo 9. Olha que lindo! Vamos ler aqui o versículo 8. Melhor, vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler 6. Ouvireis de G e rumores de G. Olhai e não vos assustei, porque é certo que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. E depois o que ele diz? Após o princípio de dores, versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Até o versículo 8 de Mateus 24 são acontecimentos relacionados ao princípio de dores. Após aquele já se refere à grande tribulação. Mateus capítulo 24 é um capítulo atemporal, uma reunião de todo o compêndio escatológico em um capítulo só. Mas essa primeira parte aqui ela é bem dividida. Vamos ver a continuação. Olha aqui, nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros e tal. Surgirão falsos profetas, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele perseverar até o fim será salvo, o evangelho do reino será pregado em todo mundo, testemunho de toda a gente, então virá o fim. Esse evangelho do reino, ele não vai ser pregado da forma que as pessoas estão dizendo sobre o mundo todo. Vai ter que haver a pregação do evangelho em todos os países. Olha só, pessoal, se você estudou geografia bíblica, você vai ver que a China já passou o evangelho, já foi um país cristão, né? Na Revolução de Mao Tse Tung, eles simplesmente aboliram todo o resquício do cristianismo e desde o início dos tempos o evangelho já passou em todos os continentes e todos os países. Aqui não está dizendo que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo dentro da grande tribulação, não. Ele está se referindo de uma questão temporal, desde o início até o fim dos tempos. Então interprete de forma correta. A Bíblia, ela se responde, não esqueça disso. Então aqui, visão de entregar para seres atormentados, Mateus 24, 9, versículo 8 já respondeu. Esse acontecimento aqui da grande perseguição é para a grande tribulação. Isso não está acontecendo agora, beleza? E nesse nível não vai acontecer em todo mundo enquanto a igreja estiver aqui. Então vamos adentrar aqui para outra questão que eles sempre falam. As bodas do Cordeiro no final da tribulação prova que não terão um arrebatamento secreto, será? Então vamos lá. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Apocalipse 19, versículo 7. Então é a tal questão, deixa até escrito aqui para você ver, para a gente se aprofundar. Se Jesus voltará apenas no final da grande tribulação, porque antes deste retorno acontecem as bodas do Cordeiro. Visto que as bodas são para a igreja arrebatada, que passou pela primeira ressurreição de Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 ao 17. Então as bodas acontecem antes da volta de Jesus aqui, deixa eu botar para você aqui, de Zacarias. Aí, Zacarias capítulo 14, versículo 2 ao 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o Oriente, tal. Será fendido ao meio. Aqui a volta final de Jesus dentro da grande tribulação, com todos os salvos de todos os tempos. Então, peraí, cara. Como é que as bodas do Cordeiro, ela acontece antes? O pós-milenista diz, não, ela acontece depois e tal. Cronologicamente, no Apocalipse da forma certa, ela acontece antes. Antes, não invente moda. As bodas do Cordeiro acontecem antes desse retorno triunfal de Jesus no final do Apocalipse. Então explica isso aí.
Queria que o pós-tribulacionista explicasse. Se eu entrar no milênio, aí vai complicar mais ainda. Aí já não tem resposta nenhuma. Eu estou pegando leve aqui porque o curso já é paulada atrás de paulada em cima desse assunto. É pesado o negócio lá. Então estou dando uma... O negócio está profundo, mas a gente pode dizer até que é uma pincelada perto do que a gente se aprofunda no curso. Então, pessoal, as bodas do Cordeiro acontecem antes da vinda de Jesus no final do Apocalipse. Então, o pós-milenismo não tem como explicar isso. As bodas são a prova. E todos os acontecimentos que acontecem com os salvos de praticamente do período antes da tribulação lá no céu. Os mártires do Antigo Testamento estão à esquerda pedindo a Deus que Deus haja com rigor aqui sobre a terra e puna todo mundo. E os mártires do Novo Testamento estão no lado direito pedindo a Deus misericórdia. Peraí. Mas tem duas igrejas? E a igreja e o pessoal que está na grande tribulação, quem é? Se houver arrebatamento, são pessoas que ficaram e estão na grande tribulação para passar pela grande tribulação, porque não há mais como você subir por intermédio da salvação. O negócio mudou. A pregação não é mais de salvação, é o evangelho do reino, é o arrependa-se. Aquelas pregações do estilo João Batista, é aquilo lá e vai retornar, irmão. Então, as bodas do Cordeiro são uma prova real de que há um evento antes para os salvos. E esse evento é essa questão da ressurreição descrita em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 a 17. Irmão, não há para onde fugir disso. Entendeu? Não preciso nem me aprofundar muito. Então vamos para a próxima questão aqui. Eu quero falar sobre as 7 dispensações da história da humanidade. São 7 eventos descritos dentro das Escrituras que eles nos marcam cada situação, cada evento que aconteceu, cada período. E você vai entender melhor isso agora. As 7 dispensações na história da humanidade. A primeira dispensação da inocência, Gênesis capítulo 1, versículo 28. Ou a gente pode chamar de aliança edênica. A segunda dispensação é da consciência, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Podemos chamar de aliança adâmica. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano, Gênesis capítulo 8, versículo 15. Gênesis capítulo 11, versículo 19, a aliança noaica. A quarta dispensação, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Êxodo capítulo 18, versículo 27, a aliança abrâmica. A quinta dispensação é a aliança mosaica. E eu frisei aqui para você entender bem. A dispensação da lei teve uma duração de 1430 anos. Do Êxodo até o Egito. Do Êxodo do Egito, na verdade, até a crucificação de Cristo. Para você entender bem que essa aliança ela foi bem longa. Então a sexta dispensação é a nova aliança, a aliança da graça que nós estamos. O fim de cada dispensação foi marcada sempre por um evento. Então, peraí, eu estou na dispensação da graça, certo? Como é que funciona? Eu sou salvo e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Estou salvo. Se eu morrer, eu estou salvo. De repente, Deus vem e quebra isso. Ele te pune. Aí ele vai pegar você e vai falar o seguinte: olha, acabou, você vai ter que passar pela grande tribulação e para você poder ser salvo. Você sabe que lá vai, para você poder ser salvo. Não é mais pela graça. O grande dia do Senhor é o dia que Deus vai punir o pecador impenitente, a humanidade. E vai vir sobre Israel, para que Israel se arrependa, e vai vir com punição pesada. Beleza, tranquilo. E eu que aceitei Jesus e fui salvo, tenho que passar por tudo isso? Que coerência teológica é essa? Quebrar a graça e entrar a grande tribulação, e todos os que foram salvos por intermédio da graça vão ser arregaçados. Beleza, coerência teológica 10. 10. Você pode procurar qualquer teólogo aí que for da história da humanidade que não tem como ele transpassar essa situação. Não existe, a graça não pode ser quebrada. Ela não pode ser quebrada. O mais coerente seria Deus,
em todo mundo, aí começa a grande tribulação. Porque não existe, salvo pela graça, entrar no grande dia do Senhor. O dia que Deus vai punir o pecador impenitente. Isso não existe. Então, pós-milenismo, por favor, vamos botar a mão na consciência e entender essa questão. Isso não existe. E outra coisa, falta compreensão do casamento judaico, como ele era feito. Eu pergunto para você, você deixaria a tua esposa ser arregaçada por um camarada? Fazer todo tipo de coisas erradas com ela, tua filha, teus filhos, e você ia ficar olhando? Não, eu tô olhando. A hora que der na telha, eu vou lá e salvo. Depois que eles estiverem todo maltrapilho, todo arrebentado, não sobrar nada, eu vou lá e salvo. Peraí, cara. Jesus não tem vocação de corno. Ele não vai permitir ninguém de usar sua noiva. Ah, mas vamos passar por alguma coisa e depois ele vai vir nos livrar. Sim, vamos passar pelo princípio de dores até o final. Você já acompanhou o parto de uma mulher para você entender o que é a dor que uma mulher passa, sofrimento, desespero? Eu já. Então, o negócio vai ser daquele nível ali. Mas a grande tribulação vai ser muito pior. Então, pessoal, vamos ter consciência. O casamento judaico é um sinal da forma que Cristo trata a sua noiva. Vou dar um exemplo aqui. A questão do casamento, como é que era? Duas famílias têm uma condição financeira muito boa, uma, a outra também. Um exemplo, entrou no casamento com uma fazenda, o pai entrou com outra fazenda, e ali é feito um trato nupcial, que dura em torno de 2 anos. Nesse período não pode haver traição, não pode haver fornicação, nada. Não pode haver nada. Então, se acontecer alguma coisa nesse período, o trato pode ser desfeito. Se algo for violado na noiva ou no noivo, o trato pode ser desfeito, o casamento pode ser desfeito. Então, eu pergunto para você, se Deus permite a noiva de ser violada aqui, entrar na grande tribulação e ser violada, Deus permite o noivo de romper o trato com a noiva e você pode deixar de ser noiva. Aí entra uma outra vertente teológica que já vai para o lado da heresia. Então Jesus pode desistir da sua igreja, que a igreja foi violada. O reflexo é o casamento judaico. Então, pessoal, vamos ter consciência. Por isso que a questão do divórcio nas escrituras só é permitido se houver o quê? Morte. Como Paulo disse. Mas, na verdade, quando a gente lê ali no Novo Testamento, a palavra adultério não é adultério. Se fosse adultério, seria moechea. Mas ali é porneia, está falando de uma relação incestuosa ou de prostituição durante o trato nupcial de noivado, antes do casamento. Qualquer outra coisa é o perdão. Ah, me divorciei. Pelas escrituras você tem que ficar solteiro e casto até, meu irmão, você ficar viúvo, não tem para onde ir. E o apóstolo Paulo falou claramente isso, endossando o que Jesus falou. Nem sempre foi assim. Era permitido o divórcio, a separação, por causa da dureza de vossos corações. Aí Moisés permitiu. Mas Jesus não apoiou essa situação e corrigiu. E Paulo veio e endossou em cima e falou só em caso de viuvez. Acabou, não tem para onde fugir das escrituras. O que eu estou dizendo, não é nem estou dizendo nada de você deve ou não ficar casado, se você está no segundo casamento, então essa questão é outra questão. Eu só estou falando isso para explicar o nível do casamento judaico com o casamento com a igreja. Jesus não permite que a igreja seja maculada, o Pai não permite, não vai haver nada que macule e não há possibilidade de haver separação entre Jesus e a igreja. Se há na palavra, Jesus pode separar da igreja, acabou, não quero mais casar com essa igreja. Mas não há. Então, vamos levar a sério essa questão. Então, a sexta dispensação, a nova aliança, a aliança da graça, não pode ser quebrada. Não existe grande tribulação com salvo pela graça. Beleza? Tem que acabar com todos os salvos do planeta para entrar na grande tribulação. Não existe conturbação teológica em relação a isso. Isso é má interpretação. Aí vem a sétima dispensação, que é a dispensação milênica, o milênio. Aqui eu até expliquei no pós-milenismo, quem está vivo adentra na grande tribulação, quebrando a graça aos vivos. Isso é um remendo teológico, não é doutrina bíblica. Beleza, pessoal?
Vamos avançar. Então, pós-milenistas afirmam que este versículo é uma prova da igreja passando pela grande pela tribulação. Vejamos o aviso dado à igreja de Sardes. Eles enchem a boca com esse negócio. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Opa! Como guardaste a minha palavra, da minha paciência, também te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, pessoal, vamos seguir bases da hermenêutica e a exegese. Você sabe o que é isso? Você interpreta da forma certa? Você sabe o que é hermenêutica, homilética, exegese? A Bíblia não é qualquer porcaria para tu interpretar como papel higiênico que tu usa no teu banheiro. Entendeu? Não estou falando do pós-milenista, não. Estou falando geral. Você tem que ter base teológica, estudo profundo e saber o que você está falando. Vamos ver aqui. Perseverança de Apocalipse capítulo 3, versículo 10 é hipomené. Estabilidade, constância e tolerância. Então, me perdoe em relação ao uso do grego, ou até mesmo do hebraico, alguma palavra ou outra que eu possa, a pronúncia mudar pouca coisa, mas o contexto é o que está escrito. Por quê? Porque são línguas muito complexas e eu não domino a fala, apenas a questão da transliteração através de materiais e estudos que eu possuo, beleza? Então vamos lá. Perseverança, hipômena, estabilidade, constância, tolerância. Como guardaste a palavra da minha paciência ou perseverança, certo? Verdade, paciência aqui é perseverança em grego koiné, que é como guardaste a palavra da minha perseverança, da minha estabilidade, da minha constância, da minha tolerância. Também eu te guardarei é terel. Eu também te atenderei, tomarei conta de você, que é o significado de guardarei. Da hora da tentação. Tentação aqui no grego é provação. Da hora da provação é peirasmos. Da hora do experimento, da tentativa, do teste, da prova. Que há de vir. Vir é meló. Meló, na verdade, estar prestes a, estar a ponto de fazer ou sofrer algo. Sobre todo mundo para os que habitam na terra. Então vamos para a parte 2 aqui. Munde. Oikomenai, que é terra habitada, porção da terra habitada pelos gregos, em distinção à terra dos bárbaros, Império Romano, todos os súditos de império. A palavra mundo aqui está se referindo a isso. Oikomenai, terra habitada, porção da terra habitada pelos gregos, em distinção às terras dos bárbaros, Império Romano, e todos os súditos do Império Romano. Experimentar é peirazo, tentar para ver se algo pode ser feito. Que diferença, hein? Que diferença da palavra ali, da explicação original, que alguns não dão, né? Então, terra é gai, terra arável, o chão, terra com lugar estável, continente. Então, pessoal, olha a diferença de Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Então, vamos lá. Vou deixar aqui no início do versículo. Pessoal, quando a gente analisa as 7 igrejas da Ásia Menor, que tem alguns espertos que dizem que a igreja não existe, não é da vontade de Deus, eu saí da Matrix, sem chabu, gente, é muito lambão falando bobagem. Óbvio que 90% ou mais das igrejas estão tudo corrompidas, é sujeira para lá e para cá. Eu vou fazer um vídeo sobre isso aí, você vai se assustar, não tô nem aí se eu vou ser processado. Vou soltar os cachorros aqui. Então, pessoal, quando a gente analisa as cartas das 7 igrejas, as cartas são sinais para as igrejas de eventos que aconteceram na época. Eu não posso pegar Apocalipse 3:10 e sair aplicando a torta direita. A igreja vai passar pela tribulação porque está dizendo aqui a igreja de Sardes. Olha só. A igreja de Sardes era uma igreja praticamente judaizante, não eram convertidos, eles eram mundanos, eles eram cristãos nominais. E a cidade era uma acrópole que eles se vangloriavam de nunca terem invadido Sardes. Então eles eram cheios de soberba, de arrogância e tal.
E aconteceu na época um grande terremoto que afetou as cidades da Ásia Menor, inclusive Filadélfia. Um grande terremoto afetou várias cidades e possivelmente possa ter afetado Sardes. E houveram problemas ali relacionados exatamente à questão com o Império Romano, que eles eram perseguidos, e nem todas as igrejas eram perseguidas pelo Império Romano, mas passaram problemas. Então aqui a questão é territorial, entendeu? É territorial. O problema local aqui é territorial. Por isso que a exegese é bem clara de Apocalipse 3,10, como guardaste a minha palavra, minha paciência, te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então a exegese você vê que está diferente do versículo original, que está englobando como se fosse algo global, mas ali é algo local, momentâneo, para os cristãos da época. Entendeu? Perseverança, estabilidade, constância, tolerância, guardarei, atender, tomar conta. Pô, eu te guardarei. Não, é diferente de eu vou te atender, eu vou tomar conta de você. Eu não estou te guardando, não estou te trazendo aqui e te guardando. Eu estou tomando conta de você, estou te atendendo às tuas orações, eu estou de olho. É bem diferente de guardarei, pessoal. Então vamos estudar, vamos aprender. Provação é peirais mós, experimento, tentativa, teste, prova. Olha a diferença. Você está sendo provado, não, você está sendo experimentado, passando por uma tentativa, teste, uma prova. Vir, melô, estar prestes a estar a ponto de fazer ou sofrer. Aí vem para mundo, terra habitada, porção de terra habitada pelos gregos, em distinção à terra dos bárbaros, Império Romano, todos os súditos do Império, experimentar, peirazo, tentar para ver se algo pode ser feito. Está acontecendo tudo aquilo ali, vamos tentar para ver se algo pode ser feito. Olha a diferença do versículo no grego koiné. Terra, cai. Então, terra arável, chão da terra com lugar estável. Continente local. Olha a diferença. Vocês estão entendendo, pessoal? Eu já deixei claro aqui, não sei o que estou falando, que a Bíblia, as línguas originais, que não tem como eu usar Apocalipse 3,10 e dizer que isso aqui é porque a igreja vai ficar na tribulação. Parará, 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 parará. Não tem. Não tem. Essa aqui é só uma introdução muito profunda do que a gente fala a fundo lá no Mistérios do Apocalipse. Fora a questão cosmológica antiga. Eu peço a você que você assista o vídeo. Se você tiver dúvida, assista o vídeo de novo. Isso são coisas muito sérias, pessoal. São assuntos muito profundos. Como eu falei, eu não sou a voz da verdade. Defendo o pré-milenismo. Olha que eu não entrei nem em questões mais profundas do que isso. São muitas, muitas, muitas que não deixa nem ponto a se pensar. Cara, durante muitos anos aí, há mais de 20 anos, eu sempre fui convidado para debates relacionados à escatologia, tal, fim dos tempos, fim do mundo, nova ordem, que é um assunto também que eu sempre falei muito desde a década de 90. E eu, particularmente, não gosto de debate. Não gosto. Eu não gosto de debate, até pela questão de eu ser autista, ter síndrome de Asperger, e a pessoa que tem síndrome de Asperger, que também tem superdotação, ela não gosta de se meter em confusão, de se meter em briga. Então, é o que eu falei para vocês, com muita humildade, eu coloco que essa é a defesa da minha crença pré-milenista. Mas entendo o seguinte, nesse vídeo aqui eu não falei tudo não, até porque tudo está lá no curso. E eu vou fazer outros vídeos ainda mais fundo do que eu já falei no curso, porque o curso atualização é vitalícia. Ah, mas você está falando isso aqui porque você quer vender curso? Eu não estou nem aí se eu vender curso ou não, pessoal. Estudar é uma missão, um chamado. E isso é sério para você, eu não precisaria nem aqui estar vendendo curso não, entendeu? Então eu estou sendo direto para você. Tudo isso que eu falei aqui é uma defesa muito sólida em relação à volta de Jesus antes da tribulação. Cara, se você quer ficar na tribulação, é problema seu, mas não coloca isso puxando as pessoas, é contigo mesmo. O dia da ira do Senhor não é para a igreja, mas se você quer passar nota 10, eu te dou uma força. Cara, uma força, sofra, seja arregaçado com o maior amor, cara. Te dou o maior apoio para você conseguir a realização desse empreendimento, beleza? Então, minha gente, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo.
Espero que você, se você é pós-milenista, se tenha acolhido alguma coisa. Como eu falei, não disse que eu sou a voz da razão, só disse que essa é uma defesa na forma que eu vejo o Apocalipse. Beleza? Não tem nenhum problema quanto quem vê diferente. Mas, por favor, não vamos agir como quem não tem. Ah, vai ser assim. Vai ser assim. Tu pergunta, cara, me explica isso aí no grego. Eu sei. Pô, cara, tu já estudou? Eu não preciso estudar, eu saí da Matrix. Nossa, velho. Eu fico imaginando essa pessoa no dia a dia, cara, como é que é o cérebro de um indivíduo desse. Mas cada um é cada um. Então, pessoal, como eu falei, eu não prezo, não tô nem isso, o canal vai ter 100, 200, 500 mil inscritos. Legal se tiver, porque eu gasto com edição de vídeo, eu tenho que pagar do meu bolso, né? Se o canal sustentar, beleza. E é óbvio que vai ter mais coisa. Eu vou botar vídeo todo dia, tal, vai facilitar. Vou botar estudo todo dia. Então, pessoal, dá essa força pra gente aí. Não esquece, curte, compartilha, dá essa moral. Comenta aí com educação, cara, com sabedoria, até porque depois não vem reclamar de ser banido por ficar ofendendo um colega ou falando besteira, porque vai ser banido, cara. Eu nem vejo direito comentários. Quem vê é a minha equipe, entendeu? Depois eu passo lá, olho, tal, respondo. E é isso aí, pessoal. Siga a gente no Telegram, siga a gente no Instagram. E nosso desejo é que Deus abençoe sua vida grandemente. Um grande abraço e tchau!